tarde. Sou o Padre Silvestre. Ordenei-me em 27 de junho de 1971 e, se Deus quiser, completo 50 anos de ministério. Neste momento sou o pároco da paróquia de São Brás, da cidade de Évora, e espero viver com esta comunidade cristã esta celebração festiva do cinquentenário. Obrigado, Padre Silvestre, por ter aceito o nosso convite para participar nesta edição da Pastoral das Vocações da nossa Arquidiocese, o Tá na Cara. O Padre Silvestre é Presidente do Tribunal da Província Eclesiástica, é também Vigário Judicial, é também pároco da Paróquia de São Brás, neste momento, não é? E também professor do Instituto. Sim. E celebra este ano 50 anos de sacerdócio. Se Deus quiser, vai chegar. Como é que começou toda esta caminhada rumo ao sacerdócio? É uma coisa muito simples e devo dizer que o primeiro indício de que o Senhor eventualmente me chamava aconteceu nesta casa, na capela de baixo, quando vim confessar-me para a minha primeira comunhão. A minha entrada naquela capela fascinou-me e foi assim uma coisa de um relâmpago, como nós costumamos dizer, e se o teu caminho passa por aqui. Devo dizer que naquela altura não pus sequer a questão, porque sabia que o contexto familiar, embora de pessoas católicas, para o meu pai era inadmissível, nunca me permitiria ir para o seminário como miúdo. E de facto assim aconteceu, fiz o meu percurso normal do liceu. E este sinal foi com quantos anos? Tinha os meus 8, 9 anos. 8, 9 anos. 8, 9 anos. Entretanto, depois fiz o percurso normal de um estudante. Fiz o liceu todo ainda no tempo antigo em que se ia para o liceu do primeiro ao sétimo, aqui no liceu ligado a esta casa também, ou pelo menos ao seu fundador, o Cardeal de Henrique. Porque o Padre Silvestre é natural da... Eu sou natural de Évora. De Évora mesmo. Exatamente, nasci na freguesia da Sé e fui batizado com 5 dias. O que quer dizer que, se calhar, desde muito cedo o Senhor começou este trabalho sem que eu próprio me desse conta disso. Mas, quando a questão se voltou a colocar, curiosamente voltou a ser nesta casa. Celebrava-se, e hoje ainda se celebra a festa da purificação, no dia 2 de fevereiro, e normalmente, no dia seguinte, os seminaristas faziam grandes teatros, eram célebres naquela altura. Eu próprio ainda fiz parte do período em que eram célebres os teatros. Convidavam os estudantes da cidade para vir assistir ao teatro que eles tinham apresentado ao público de honra no dia 2 à noite. E eu vim, e eu já tinha alguns contactos com alguns seminaristas que frequentavam os ambientes culturais da cidade. Eu era uma pessoa muito interessada pela cultura, vi a minha primeira ópera com 16 anos, aqui no Castelo de Évora, e frequentava, de facto, os ambientes culturais da cidade. E, nessa altura, estava de novo empenhado na vida apostólica e, portanto, tinha oportunidade de ter alguns contactos com os seminaristas mais velhos. E, através deles, fui convidado exatamente para aqui, para a festa e para o teatro, e aí voltou como que um segundo relâmpago, como que a dizer, então, afinal, chamei-te há tantos anos, não há nenhuma resposta da tua parte. Eu sei que regressei a casa e, na minha oração da noite, que às vezes era bastante prolongada, no silêncio do meu quarto, disse, não, tens toda a razão, eu devo levar a sério esta interpelação. Portanto, aqui te peço, muito sinceramente, dá-me um sinal, porque se eu perceber o sinal que tu me dás, eu tomo uma decisão. E o sinal surgiu, no dia seguinte voltei ao ritmo normal das aulas. Eu estava no início do penúltimo ano de liceu. As turmas aí já eram selecionadas pelas escolhas que os alunos faziam. Estava uma turma relativamente pequena, de gente, por sinal, até com bastante boas classificações, e era uma turma mista. E eu competia com uma minha colega em termos exatamente das classificações e da prestação dos alunos académicas, digamos assim. E, portanto, havia, para além de uma rivalidade,
pelo menos da minha parte, uma certa vontade, às vezes até, de a questionar, de me meter com ela. Digamos que não éramos inimigos, nem estávamos em conflito, mas eu estava longe de me considerar ultrapassado por uma senhora ainda por cima. Só sei que a meio do ano, portanto já foi depois da festa que aqui se realizou, nós, por causa de uma disciplina, começámos a ter atividades mais profundas e entre nós, relacionais, como alunos, e um dia dei-me conta, no trabalho que fazia com ela, nas ocasiões em que estava com ela, a fazer poesia. Nunca na minha vida tinha feito poesia. Foi o único período da minha vida em que fui poeta. E a dedicar, a entregar as minhas poesias. Sei que não demorou muito tempo em que começássemos a conversar já por outras razões, que não as razões meramente académicas, e viemos a descobrir que, ao fim e ao cabo, os dois estávamos ligados sem sabermos, ou porque não frequentávamos nos mesmos horários a Igreja do Carmo, onde estava a paróquia da Sé, que era a minha paróquia. Passámos a encontrar-nos diariamente na ida à missa da tarde, às 6h15. E ali começou, de facto, uma relação muitíssimo interessante. Eu quase direi, para a nossa idade, 17, 18 anos, era quase precoce, mas naqueles tempos, pelo menos, não era como hoje. Só sei que, a uma certa altura, exatamente na minha oração da noite, disse: eu pedi-te um sinal. É este o sinal. Não podia ser. Alguma vez eu tinha condições para poder ser padre. Assunto arrumado. Não é essa a minha esperada. Deste-me um sinal, o sinal está reconhecido como tal e vou iniciar o namoro. E, de facto, o namoro decorreu até o final desse ano letivo. Entretanto, separámos nas férias porque os pais estavam a trabalhar aqui, mas não eram daqui, eram da zona da Beira Baixa. A nossa correspondência era muito limitada, porque os pais nem podiam sonhar que ela namorava, da minha parte não havia tanto problema. E sei que no início do verão eu volto a ter contacto com os seminaristas, já em atividades pastorais, e contrariamente a tudo aquilo que me podia passar pela cabeça, eu tinha dado como resolvido a questão. O facto de eu me ter empenhado socialmente e pastoralmente e de frequentar os tais ambientes culturais onde muitas vezes encontrava estes seminaristas mais velhos, a questão voltou-se a colocar. E aí recordo-me, um seminarista, que não era padre, havia de ordenar-se no final desse ano letivo, que era já o novo ano, o último meu do liceu, disse-me: que é que tu não procuras um diretor espiritual e colocas a questão e fazes um aprofundamento a sério? O padre que era diretor espiritual no seminário, nessa altura, um dos padres, era o padre Cabral, João Cabral, que era o superior da comunidade do Instituto Nascente, porque o Instituto tinha nascido em 63, estamos a falar de 65. Portanto, o padre João Cabral já estava na comunidade há uns anos, era responsável da comunidade dos jesuítas que tinham fundado o Instituto e era diretor espiritual aqui no seminário. Fui à procura dele, estamos a falar para aí de outubro, novembro, e ele disse: como tu gostas, senhor, vamos combinar um encontro semanal e vamos fazer juntos este caminho. Quando chegou a abril, às férias da Páscoa, o padre João Cabral disse: olha, tu estás a terminar o curso, provavelmente tens uma ideia em termos do percurso académico que queres fazer. Eu, no teu lugar, se estivesse no teu lugar, tomava uma decisão ou agora, antes de entrar na universidade, ou então corremos o risco de que este percurso não dá em nada e tu vais para a universidade, portanto não sabemos o que é que a universidade vai fazer contigo e se é ou não retomado este percurso, ou se ele tem continuidade ou não tem continuidade. Eu, por aquilo que conheço de ti, por aquilo que temos vindo a trabalhar ao longo destes meses, eu aconselhava-te a fazer um próximo passo. Acabou de entrar na diocese o Dom David de Sousa, que é o novo bispo, entrado em janeiro desse ano. Vai falar com ele, vai pôr a questão, eu próprio falarei com ele, dar-lhe as minhas indicações. Se ele te disser que sim, que admite a hipótese que tu, em vez de ir para a universidade, venhas para o seminário, tudo bem. De maneira que eu fui falar com o Dom David, rapazinho,
armada em adulto. Por acaso conhecia o ambiente relativamente bem, até por causa da Igreja do Carmo, o passo ficava ali a 2 passos. Conhecia o Padre Barros, que era secretário do Dom David, tinha acabado de chegar vindo de Vila Viçosa. Através do Padre Barros foi fácil falar com o Dom David. O Dom David foi a pessoa mais carinhosa, mais paterna, mais bondosa que eu encontrei ao longo de toda a minha vida. E foi ele que me ordenou e foi ele que até ao meu regresso de Roma foi meu bispo. Curiosamente, o Dom David disse-me, olha, eu, com as palavras de recomendação do Padre João Cabral, com aquilo que tu me acabas de dizer, eu estou disponível para te aceitar para falar com os superiores de seminário, mas dou-te já o meu aval nesse sentido. Voltei ao Padre João Cabral e disse, olha, Jesus Cristo disse-me isto. E disse-lhe, olha, agora o que faço? O Padre João Cabral disse, fazes a vida normalícia, como tens feito até aqui, acabas o curso, porque está às portas de acabar, e quando chegares ao verão, se tudo se mantiver e se confirmar que o seminário te recebe, nessa altura, tu, em vez de ir para Lisboa, ficas em Évora e entras no seminário. Como é que foi comunicar em casa essa decisão? Essa era a questão mais complicada. A razão que me tinha levado, quando miúdo, a não entrar no seminário é porque eu sabia que se tivesse tal vez pedido para ir para o seminário, levava provavelmente um par de bofetadas e continuava no liceu. Porque o meu pai, sendo uma pessoa crente, era um anticlerical de marca. As únicas 2 pessoas por quem ele manteve sempre uma admiração, e até com uma delas uma relação de amizade, era o Papa João XXIII, que ele admirava de todas as maneiras e mais alguma, e viu chorar no dia da morte do Papa João XXIII. E o outro era do Manuel Mendes da Conceição Santos, que ele conhecia, para o qual tinha trabalhado algumas vezes e por quem tinha uma admiração verdadeiramente extraordinária. Mais tarde, há-me dizer que, se eu pensava que ele não acreditava, ele era mais crente do que muitos que iam todos os domingos à missa. Mas é evidente, eu não sabia como é que havia de colocar este problema. E o Padre Silvestre é filho único? Não, eu sou o último de 5. O último de 5. Portanto, e os 3 mais velhos já estavam orientados na vida, a minha irmã já lecionava, o meu irmão estava nesse momento, o segundo, na Índia, cumpriu o serviço militar, e o outro estava já a trabalhar no hospital, onde se reformou como enfermeiro geral. E o outro a seguir, mais velho que eu, estava também prestes a começar o serviço militar, estava a acabar os estudos para depois ir para a tropa. E o meu pai fez nessa altura uma operação delicada à vista, e estava em convalescência em casa, e muitas vezes ia apanhar sol ao meu quarto, que era onde batia mais o sol, e fazia-me companhia. Eu estava a estudar e ele estava ali sentado, distraído com a companhia. E eu disse, um dia vou ter que começar o diálogo aqui. Ele sabia do meu namoro, que já durava nessa altura há cerca de 1 ano, e disse-me, ele tinha o hábito de usar terminologias assim um bocado proverbial, imitação de provérbios ou de coisas do género. E como sabia que ela era da Conferência de São Vicente Paulo, tratava por a esmola do pobre. Então como é que está a esmola do pobre? E eu disse, olha, também que pergunta, sabe uma coisa, a esmola do pobre vai para a freira. Para a freira? Então não me diga, o senhor vai para o padre. Era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Se eu seguisse esse caminho, não era verdade que ela ia para a freira. Mas aproveitou... Mas era a maneira de iniciar um diálogo que eu não sabia como é que havia de iniciar. E ele diz-me, então o senhor vai para o padre. Era exatamente isso que eu lhe queria perguntar. Se eu decidir a minha vida nesse sentido, o senhor opõe-se? E ele teve uma frase sábia e disse, não, o corpo não me põe. Não quero que um dia mais tarde tu digas que foste infeliz por minha causa. Porém, se isso acontecer, faremos. Terminados os exames, eu estava dispensado à universidade, porque tinha médias muito altas, e, portanto, já sabia. E ele disse, então, as suas notas sempre dispensou à universidade? Eu disse, sim, efetivamente dispensei, mas eu já estava dispensado há muito tempo. E dizer lá, então quer dizer que o senhor sempre vai para padre? Eu disse, como me perguntei e me disse que não se opunha, eu fiz a minha vida toda nesse sentido, e a princípio, em outubro, em vez de ir para Lisboa, entro aqui no seminário de Évora.
Muito bem. Então, a partir deste momento, o senhor faz a sua vida, eu faço a minha. Não temos mais nada a dizer um ao outro. Eu apenas estive ainda controlando a emoção, possibilidade de perguntar, mas como é que é? Posso ir a casa? Sem dúvida, tens aí a tua mãe, os teus irmãos, podes vivê-los quando quiseres. Mas cortou relações? Completamente. Tanto que eu chegava à casa, saudava como sempre, beijava como sempre fiz toda a vida, nunca me rejeitou a saudação, mas era completamente indiferente. E mesmo que eu estivesse sentado à mesa com os meus irmãos, ou com a minha mãe, com a família, ele referia-se a mim sempre indiretamente. Aquele jesuíta que se foi meter naquela desgraça, era a maneira de introduzir, que estava a falar de mim, sem me dirigir diretamente a mim. E, portanto, foram 5 anos até à minha ordenação, sem qualquer tipo de contacto e sem qualquer contribuição da parte dele para aquilo que eu depois fiz. Naturalmente fiz-me um homem antes do tempo e adulto, porque tive de procurar os meios para eu próprio fazer face às minhas necessidades. Devo dizer que a providência nunca me faltou. Entrei no seminário, fiz o percurso todo. Eu vinha da área científica, melhor filosófica, histórico-filosóficas, e, portanto, fizeram uns exames ad hoc para ver o que é que eu sabia, qual era o grau de preparação, porque, teoricamente, os anos correspondiam a sexto e sétimo, e depois o oitavo era o terceiro de filosofia, e, portanto, era o ano a seguir aos 2 de filosofia, onde havia grego, latim, essas coisas todas. Lembro-me daqui no gabinete ao lado com o Dr. Madureira, que era nessa altura o reitor. Não era reitor, era vice-reitor e era professor de latim, me ter examinado e depois da primeira lição disse: vai-te embora, de sabes mais latim com os do 8º ano. E grego também a mesma coisa, era o Dr. Reis, que era um homem exigentíssimo com o grego. Pronto, fiz o meu percurso normal. Quando eu entrei eram os 14. No final do 8º ano ficámos apenas 8, entrámos para a teologia 8, no 2º ano éramos já apenas 4. E depois o 3º e o 4º ano praticamente filo sozinho. O 4º ano de certeza recordo-me. No 3º penso que havia uma pessoa que depois entretanto saiu, fez uma experiência fora, veio a ordenar-se vários anos mais tarde, Padre Zé Branco, e depois acabou por morrer num acidente. Então, o seu foi ordenado sozinho? Sozinho. Dos 14 que iniciámos no 8º ano, ordenei-me apenas eu. Mas volto atrás para dizer uma coisa que me parece importante e que tem que ver exatamente com o contexto da vida no seminário e o aparecimento da espiritualidade no meio dos focolares. Eu senti um desfazamento muito grande entre o nível cultural e até já de responsabilidade que trazia da minha experiência como jovem até ao final do liceu, que era pré-universidade, digamos assim. E, portanto, quando cheguei aqui ao seminário, senti-me um bocadinho desajustado. Os meus colegas de curso estavam em plena crise. Digamos, a maior parte deles saía entre o 7º e o 8º ano. Portanto, as decisões de ficar ou sair davam-se exatamente nestes 2 anos. Portanto, eu estava situado exatamente. Eu decidido perfeitamente depois de ter feito uma experiência de namoro, de vida cultural, académica, com a família, escolhas não fáceis, encontro-me de repente com este ambiente e que era um ambiente generalizado, não era por ser o seminário, era. Eu depois acabei por conhecer este ambiente, porque através do movimento dos focolares eu percorri os seminários todos do mundo, também em alguns aspectos, mas sobretudo do país. E, portanto, apercebi-me que a crise era generalizada, não era uma coisa... É preciso ter presente que eu entro em 66 e ordeno-me em 71. E estes 5 anos são os grandes anos da crise, da explosão do celibato. Lembram que o Papa Paulo VI escreveu um artigo fantástico sobre o celibato precisamente em 71,
já numa resposta quase dramática ao problema universal que se vivia. Não preciso ir mais longe. Dos meus colegas com quem eu me dava, que eram os finalistas que se ordenaram no fim do meu primeiro ano de seminário, 2 deles, ao fim de pouco tempo, tinham abandonado o sacerdócio. O meu próprio diretor espiritual, durante o seminário, também abandonou o sacerdócio e se casou e tudo isso. E era uma pessoa não plus ultra, digamos assim, e homem de devoção, a quem eu devo tanto e apreciei tanto. Mas para dizer, a estrutura como tal estava ultrapassada e eu compreendo porque é que já trazia alguma experiência espiritual e escolha espiritual e me senti perfeitamente desajustado. E o que é que tinha acontecido antes? Muitos dos meus colegas, depois foram para a universidade, diziam, não se compreende, o que é que vais fazer, que disparate, depois arrependes-te, sais de seminário, vais parar com os ossos à Angola, porque depois já não tens a desculpa da universidade, porque não entraste na universidade, vai ser um desastre, ainda por cima tens um namoro, tens à frente uma carreira, a tua vida, eu não sei se tu fazes bem, várias pessoas me tinham dito isto. E sobretudo com esta ideia, depois arrependes-te e depois o que é que encontras quando saís e viajas. Devo dizer que isto, não tendo um peso enorme, mas talvez tenha sido aquele elemento humano que me fez dizer, espera aí, não podes pôr em questão uma escolha que fizeste por causa da realidade que encontraste. Tu o que tens que procurar é uma espiritualidade a que te agarrar e na qual consolidar o teu percurso e avaliar-se esta vontade de Deus sobre ti. É neste momento que entra na sua vida este movimento dos focolares? Exatamente. Não tinha terminado o ano letivo e estava a ser convidado para um encontro aqui na cidade dos primeiros e primeiras focolarinos que tinham chegado a Portugal. Só sei que no final daquele encontro eu fui ter com as pessoas que estavam a falar e disse, digam-me onde é que moram, quem são, eu espero por mim fazer as malas, vou atrás de vocês. E uma das focolarinas, inteligentíssima, disse assim, mas tu quem és? Sou um seminarista, como nada fosse. Que belo, és um seminarista. Olha, serves para vir atrás de nós, se voltares para o seminário e se fores capaz de levar o ideal aos teus colegas no seminário. Mas o que é que o fascinou nesse encontro? Foi o primeiro encontro, não é? Exatamente. É a narrativa da história pessoal de Chiara e do nascimento da espiritualidade e da vida que já tinha florescido entre 43 e 66. Pode ser, para quem nos está a ver, quer-nos falar um pouco de quem é Chiara Lubi, como é que chegou, qual é a sua mensagem, qual é o seu ideal? Muito rapidamente, porque o tempo corre depressa. Começo por dizer uma coisa que provavelmente a maioria das pessoas não sabe. Chiara Lubi, que neste momento serve a Deus, tem o seu processo de beatificação em curso, já ultrapassou a fase diocesana, já está neste momento na fase romana. Estamos neste momento a fazer a redação da Posício, que é o documento fundamental para ser apreciado pela congregação e depois decidido favoravelmente ou não pelo Santo Padre. Digo estamos porque eu sou, desde o início da causa, em 2013, o postulador da causa de Chiara Lubi. Era já postador de um co-presidente, digamos assim, cofundador Higino Giordani, cuja causa já está praticamente na fase final, e por essa razão, por outras, foi-me pedido se eu estava disponível, sendo jurista, para ser o postulador da causa. É evidente que havia tantas pessoas a desejar sê-lo e eu, que não tinha feito nada para o ser, seria injusto se não dissesse que sim a um pedido desta natureza. Chiara Lubi era uma jovenzinha que aos 23 anos, provavelmente uns anos antes, tinha já percebido o que é que Deus queria dela. Mas praticamente aos 23, em 1943, quando na Alta Itália, na zona de Trento, onde ela era natural, explodiu em grande forma a guerra de 43-45, aliás, já tinha começado antes, e Trento foi completamente devastado. E ela e as primeiras companheiras, que já tinham começado a fazer esta experiência, disseram, não, nós procuramos um ideal que não passa
E sabemos que Deus não pode nunca ser destruído pelas bombas. Não são as bombas que nos metem medo. Nós não abandonaremos a cidade, não abandonaremos a escolha que fizemos, continuaremos a nossa experiência de leigas que não tinham nenhum título de consagração, não tinham sequer feito naquela altura ainda nenhuma forma de consagração laical. Havia apenas a autorização do bispo para fazer aquela experiência, que curiosamente lhe tinha dito: vejo que aqui está o dedo de Deus. E portanto elas, nesta simples palavra, vejo que aqui está o dedo de Deus, resolveram ir para a frente. O ideal, naquele contexto, e num contexto de igreja, como há bocado descrevemos, no pós-concílio, com toda uma série de crises, de conflitos, de desunidades, de separações, as diversas igrejas separadas, a Oriente, a Ocidente, etc. E, portanto, aquela que foi a centelha, a luz que brilhou ao ler o Evangelho foi exatamente o Dominus Unum-Sint, que todos sejam um. É evidente que naquela altura não percebia o alcance que podia ter esta intuição. Hoje percebemos, porque no fundo a obra deu lugar ao desenvolvimento dos 5 diálogos que hoje existem formalizados na Igreja. O diálogo no interior da Igreja, o diálogo ecuménico, o diálogo interreligioso, o diálogo com as outras religiões, o diálogo com a cultura e o mundo contemporâneo. Portanto, todas estas estruturas, que não eram estruturas, eram experiências, era vida, começavam a funcionar ainda nos anos 50, início dos anos 60. Em pleno concílio, os bispos corriam ao encontro de Chiara e da experiência nascente para perceber o que é que estava por detrás exatamente desta experiência. Ora, é poucos anos após, isto está-se a passar na primeira metade dos anos 60, eu entro em 66, conheço em 67, faz a experiência. E depois em 68 e 69 já estou em Roma a participar nos primeiros congressos dos jovens e dos seminaristas. Pronto, e aí teve início uma experiência muito longa, porque eu tenho neste momento, já fiz os meus 50 anos de obra, enquanto padre só os vou fazer. Digo uma última coisa que se calhar diz tudo. A grande experiência que fiz ao encontrar o movimento foi este. Eu não sei se Deus me quer padre ou não. Não sei se no fim do seminário me reconhece idóneo e o bispo aceita ordenar-me ou não. Mas Deus não está em questão. Portanto, percebi que aquilo que eu tinha de fazer era escolher Deus como primeiro ideal da minha vida, como a vontade de Deus para mim no momento presente, porque se fosse vontade de Deus que eu fosse padre, Deus tudo faria para que isso acontecesse, desde que eu também correspondesse. Mas era mais importante para mim Deus do que o sacerdócio. O sacerdócio era um modo de servir a Deus, de servir a Igreja e de realizar aquele que tinha sido eventualmente o desígnio de Deus sobre mim, desde quando, miúdo pequenino, me deu o primeiro sinal de que eventualmente queria alguma coisa da minha parte. Devo dizer, e se calhar a terminar, porque é isso, com certeza o tempo já diz, estes 50 anos foram iluminados pela graça, pelo dom do ministério, indiscutivelmente. É graça de Estado, dom de parto, mas é também verdade que se me tornei um cristão profundo e a sério ainda antes de ser padre, foi sendo cristão que continuei a ser padre. E acho que o que provavelmente, imagino eu, só Deus conhece, possa ter tornado fecundo o meu ministério foi o facto de eu ter colocado, antes de mais, a vocação a ser filho de Deus, a vocação a ser cristão e depois o ministério como aquele serviço concreto que é a vontade de Deus sobre mim para poder servir a Igreja e a humanidade. Último, no dia da sua ordenação, lembra-se, não é? No momento da sua ordenação, o seu pai estava presente? Claro. A reviravolta em relação à nossa relação acontece exatamente no dia da minha ordenação. Perguntavam-nos todos, a começar pela família, se o meu pai iria estar presente ou não na ordenação. Ele tinha vários amigos que conheciam bem o seminário. Aliás, durante todo o meu ciclo de seminário, o meu pai sabia tudo o que se passava a meu respeito aqui. Porque tinha estes amigos que eram dois médicos, que eram médicos do seminário,
e que vinham aqui com frequência, conheciam muito bem a estrutura e tinham as informações todas. E informavam o pai. Eu não sabia que o meu pai tinha este serviço secreto para se informar a meu respeito. E como o meu pai era uma pessoa conhecida e percebeu certamente que era ele o primeiro a ficar mal visto se porventura não sabia, e certamente a graça de Deus trabalhou acima de tudo no coração dele. Portanto, o meu pai esteve na Sé, presente na ordenação. 8 dias depois da minha ordenação, foi na Sé de Évora, no domingo, celebrei a primeira missa solene. Padre Silvestre, para todos os jovens que nos estão a acompanhar e que vão com certeza ver este vídeo, que mensagem diria a estes jovens que, porventura, ao verem e ao sentirem também as suas palavras, podem perceber isto como um sinal de Deus, a dizer, porque não eu, também não arriscar? Que mensagem lhes daria? Olha, deixo-lhes a mensagem daquilo que disse há momentos e que é a seguinte: um sacerdócio, se é uma vocação verdadeira e se Deus chama efetivamente ao ministério, só pode fundar-se e florescer assente sob uma escolha de Deus como primeiro, único e fundamental ideal da nossa vida. E isto já significa, à partida, com uma forte espiritualidade cristã, evangélica e, ao mesmo tempo, também sacerdotal, ministerial. Portanto, eu direi que, e digo pela minha própria experiência, não são as nossas capacidades, por muitas que possam ser intelectuais, morais ou outras, que fazem o sacerdócio. O que faz o sacerdócio é a fé vivida a sério, é a palavra de Deus que todos os dias anunciamos, mas antes procuramos viver para transformar a nossa vida, que é a base de sustentação do ministério. E aí sim, não na nossa pessoa, mas na pessoa de Cristo e, sobretudo, na comunhão com a Santíssima Trindade, encontramos os meios, os instrumentos absolutamente mais que satisfatórios e necessários, são abundantíssimos, para que não só como cristãos sejamos santos, mas também como sacerdotes humildes e servidores. Obrigado, Padre Silvestre, por estar connosco e por partilhar connosco aquela que é a sua vida. Olha, que Deus, eu direi que ao longo dos 50 anos foi assim. Acho que Deus nunca desapareceu do meu horizonte. Perguntar-me-ás, mas tiveste provas, tiveste dificuldades, tiveste momentos baixos, como todas as pessoas e como todos os cristãos e em todas as realidades. Devo dizer que nunca perdi a fé a nenhum nível e nunca perdi a certeza de que Deus me escolheu, e só lhe peço continuamente perdão com muita humildade pela, às vezes, fraca correspondência como consigo, sobretudo nos momentos em que se esperava de mim uma força e uma coragem daquelas inultrapassáveis e às vezes nem sempre existem, que as provas que experimentei também foram já o suficiente para perceber que o caminho não é fácil. O caminho não é fácil, mas sempre apoiados no amor de Deus. É possível e é um caminho feliz, não é? Isso eu costumo dizer, sou o homem mais feliz do mundo. É isso mesmo. A todos, muito obrigado por terem acompanhado. Padre Silvestre, mais uma vez, muito obrigado. E boa continuação desta semana de oração pelas vocações, sonhar os sonhos de Deus.